Boa tarde, galerinha. Então vamos começar aqui a aula de radiologia odontológica, né? Porém, nós já vamos fazer uma revisãozinha antes, né? Para ficar bem ciente e reforçar, né? Até porque vocês já estão indo para o estágio. Então vamos lá começar. Então, então vamos lá. O que é radiologia? Mais uma vez, né? Rádio, radiação, logia, estudo. É o estudo das radiações e a empregação das mesmas, né? Então, rádio vem de radiação e logia estudo, né? É como funcionam as radiações e como a gente vai utilizá-las, né? E a radiologia é uma, sempre falo para vocês, ciência que estuda as radiações e a aplicação das mesmas, tanto na área industrial quanto na área médica. Na área médica divide-se em radiodiagnóstico e radioterapia, tá? Então, a radiologia, né, ela tem aplicação tanto na área industrial como médica, e na área médica é dividida em radiodiagnóstico e radioterapia. Radiodiagnóstico é como o próprio nome diz, diagnóstico, né, são as imagens, e o rádio de radiação. Então são diagnósticos através da radiação, então seja as famosas imagens. E radioterapia, como o nome diz, é um tratamento utilizando radiação, né? Então vocês vão estar mais lá para o final do curso, vocês vão estar estudando radioterapia, medicina nuclear e essas coisas que vêm dessas duas áreas, tá? Radiação, né? Então eu sempre falei para vocês isso aí no encontro presencial, né? Não adianta a gente levar para um mecânico que não sabe o que é motor, um eletricista que não sabe o que é elétrica, né? Então, assim, no mesmo modo, os técnicos em radiologia têm que saber o que é radiação, né? Então, o que é radiação? Vamos pegar esse primeiro parágrafo. São ondas eletromagnéticas ou partículas que se propagam com determinada velocidade, né? E podem ser gerados por fontes naturais ou por dispositivos construídos pelo homem. Possuem energia variável, desde valores pequenos até muitos elevados, né? E uma característica, né, como diz aqui a CNEM, a Comissão Nacional de Energia Nuclear, radiação é uma forma de energia que se propaga no espaço a partir de uma fonte emissora. No entanto, ela pode interagir com a matéria, como a do nosso corpo, e alterar suas estruturas, né? Então, uma característica é que a radiação ela pode ou não causar efeito na matéria, né? Então, eu sempre falo, né, quando para os alunos, quando você fala, vou fazer radiologia, nunca mais vai ter filho, vai ter câncer e tal, tará, 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 né? Então, como é que se diz? A gente sabe que a radiação tem efeito, né? Mas não é uma certeza, é probabilidade. Então, quanto mais você se expõe à radiação, mais chance você tem de ter um efeito, né? Então, pode ser que você só faça um raio-x na sua vida e tenha algo vindo por causa desse raio-x. E pode ser que você passe a vida toda fazendo exame para tratar alguma condição e não tenha nada, né? Então, a radiação faz isso, né? A radiação, esse, esse, esse outro texto fala assim, ó, são ondas ou partículas eletromagnéticas que se propagam em uma determinada velocidade. Elas contêm energia, carga elétrica e magnética. Dependendo dessas energias, elas podem ser não ionizantes e ionizantes, né? Então, a gente vai falar mais na frente o que são, né? Mas a radiação, elas são divididas em ionizantes e não ionizantes. Para quem não lembra disso daí, a gente vai já falar sobre um pouco sobre elas, tá? Então a gente tem aqui, ó, tipos de fontes, né, que emitem radiação ionizante, né? Então a gente tem ali, ó, fornecer energia para o funcionamento, né, que são os equipamentos, né, de radiação, né, como está escrito ali, ó, equipamentos emissores de radiação ionizante, que é como se fosse não, é o raio-x, a tomografia, o mamógrafo, né, o aparelho de odontologia. Então eles emitem radiação, né? Então eles são equipamentos que são feitos para emitir esse tipo de energia, tá? E a gente tem os materiais radiativos, né? Radioativos, que são naturais, encontrados na natureza ou produzidos artificialmente, né? Que é como o caso
da radiologia industrial, que eles pegam, né, urânio encontrado na natureza, e aí refinam, fazem todo o processo até que ele comece a emitir a radiação. Tá? Então a gente tem esse exemplo aí. Nós que somos técnicos em radiologia, vamos trabalhar com esse primeiro, equipamentos emissores de radiação ionizante, né? Porque são equipamentos que fornecem energia para o funcionamento. Tanto é, se eles estiverem desligados lá da tomada ou do quadro de energia, eles não funcionam, não emitem radiação. Um outro detalhe aqui, ó, que esses materiais, que a gente está falando de materiais radioativos, é que eles emitem radiação continuamente. Diferente aqui dos equipamentos, que a gente tirar eles da tomada, eles não funcionam. Os materiais radioativos, eles ficam emitindo radiação, até que eles percam, né, a sua vida útil. Né? Então, enquanto eles não perdem a vida útil, eles ficam emitindo radiação lá rotineiramente, tá? Então tá aí, ó. Que são raio-x? Raio-x são formas de energia eletromagnéticas, né, de comprimento de onda curto, tá? Deixa eu ver se tem aqui alguma coisa falando sobre isso aqui nesse slide. Não, não tem, né? Mas retornando aqui, o raio-x, eu vou tentar fazer aqui no desenho, né? Uma energia eletromagnética, se ela tem um comprimento de onda assim, ela não é ionizante. Se ela tem um comprimento de onda assim, ela é ionizante, tá? Então, quando a energia faz, como as luzes, né, a radiofrequência, a onda de rádio, que eles são assim, né, a onda delas, então elas não são ionizantes, né? Quando elas são ionizantes, elas são assim, tá? E qual é a diferença, né? A diferença é que a radiação ionizante são aquelas energias, né, que podem alterar a estrutura do nosso átomo, né? Então, para quem não lembra da aula de biologia, os átomos são a menor parte da matéria, né? Então, é aquele que tem uma bolinha aqui e ela fica rodando ao redor dela os elétrons, né? Então, quando a radiação ela chega, né, e começa a interagir com esses elétrons, né, eles arrancando esses elétrons do átomo, ela se chama ionizante, né? Então, mais uma vez, a radiação não ionizante é aquela que não possui energia para alterar nossa estrutura. E a radiação ionizante é aquela energia que possui força suficiente para alterar nossos átomos, nossas moléculas, tá? E causar efeito sobre ela, tá bom? Característica do raio-x, né? Vocês já tiveram a aula, né? Cadê? Os raios-x são produzidos através de elétrons acelerados, né? Então, eu mostrei para vocês, o José também mostrou para vocês. Eu vou mostrar de novo, né? Que quando a gente vai bater um raio-x, né? A parte, né, negativa aquece os elétrons, né? E quando a gente dispara, ela joga os elétrons na parte positiva, né? Isso aí gera o raio-x, que eu vou falar mais na frente ali, tá? Segundo, atravessa objetos. Então a gente só tem raio-x porque a energia atravessa os objetos, no caso o nosso corpo, né? São absorvidos pelo objeto que atravessa. Então nesse caso é por isso que os ossos saem branco e o resto do corpo sai de preto para cinza, tá? Produzem radiação secundária em todos os corpos que atravessam. Por isso que a gente tem que ter cuidado com as radiações, né? Porque eles fazem a radiação secundária, ou seja, radiação espalhada, né? Então, aquele caso, a radiação não persegue, radiação não faz curva, não, ela se espalha, tá? Propagam-se em linha reta, né? Então, existe uma diferença entre essa e essa aqui. Essa que vai em linha reta é aquela que vai fazer o raio-x, né? Então, ela vai até o paciente, né? E a gente chama ela de feixe útil ou radiação primária, tá? E essa daqui a gente chama de radiação secundária ou radiação espalhada, tá? Então, existe uma diferença entre as duas. As duas ocorrem ao mesmo tempo, tá? A primária vai fazer o exame e a secundária é logo depois que é absorvida, tá? Fazem florescer certos sais metálicos, né, como os ecrãs,
e exerce, aqui está errado, né? Está escrito aqui, ó, exerce efeito biológico, mas hoje a gente sabe que não é certeza, né? Pode ter uma alta probabilidade, tá bom?